Sejam bem-vindos a mais um Consulta Aqui, o programa de remuneração da carreira Miller com uma pegada mais técnica, mas sem remunereis. Me chamo Felipe Ferretti e hoje eu trouxe aqui pra gente conversar algumas perguntas sobre descrição de cargos. Então, segura aí que depois da vinheta a gente vai conversar sobre elas. Consulta Aqui, mais um episódio e hoje com um convidado muito especial, Thomas Smirnoff, que é o nosso consultor líder de desenvolvimento de carreiras. Thomas, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Valeu, Felipe, obrigado por ter me chamado, é um prazer estar aqui com você. Não, o prazer é nosso de bater um papo com você aqui. Thomas, eu trouxe algumas questões aqui pra gente conversar sobre descrição. E a primeira delas é que o que a gente ouve assim é que vira e mexe aparece alguém falando sobre a não necessidade de ter mais descrições de cargos, né? Que é irrelevante, enfim. Por que é relevante se ter descrições de cargos atualmente? Legal, Felipe, boa pergunta. E eu começo minha resposta contextualizando que realmente, de tempos em tempos, a gente encontra pessoas dizendo: poxa, mas descrição de cargos é um negócio complicado, é difícil de manter atualizado, mais atrapalha do que ajuda. Por que eu deveria ter isso na minha empresa agora em 2022, né? Já se passou tanto tempo desde que isso começou a ser trabalhado, porque ainda é relevante. E quando eu ouço alguma coisa assim, eu busco começar qualquer tipo de resposta tentando entender um pouco o que a pessoa entende e o que significa descrição de cargos para ela ou para ele, né, para aquela pessoa. E muitas vezes as pessoas têm como vivência, têm como referencial de descrição de cargos um bocado de documentos, muitas vezes sem um padrão unificado, né, documentos em diversos formatos diferentes, documentos que não são atualizados de uma forma centralizada, não tem um controle único. Então isso acaba gerando versões distintas do documento em vários locais. Às vezes você, RH, acha que a última versão é aquela que está com você, mas na verdade tem outra diferente, mais atualizada, rodando em outro lugar. E isso realmente representa um jeito de se gerir decisão de cargos que provavelmente não é interessante mesmo. E pode gerar mais problemas do que soluções. Quando o referencial de decisão de cargos é esse, eu não tenho nada a dizer a não ser, realmente, concordo. Nesse formato, não é necessário mesmo. Pode mais te atrapalhar do que te ajudar. Ninguém precisa de mais um papel para ficar acumulando pó no arquivo, ou de mais um documento para ficar ali tendo que ser gerido e administrado. Agora, quando a gente pensa em descrição de cargos como uma ferramenta capaz de te apoiar em uma série de processos de gestão e tomadas de decisão, aí sim nós temos um documento que é e continuará sendo relevante. Quando olhamos para as decisões de cargos, decisões bem feitas, robustas, gerenciadas de uma forma centralizada e inteligente, nós temos ali um documento que pode te ajudar a ter uma visão bem clara de quais as diferenças, por exemplo, de níveis júnior, pleno e sênior de um cargo de analista, quando você tiver algum cargo nesses moldes, né? Muitas empresas não têm uma visão clara do que é um júnior, do que é um pleno, do que é um sênior e, portanto, tem uma séria dificuldade de justificar o porquê uma pessoa com, digamos, 3 anos de experiência é um pleno e outra com o mesmo tempo continua sendo júnior. Se você tem descrições bem respaldadas, claras, bem descritas e completas, você consegue descrever e respaldar esse tipo de decisão. O mesmo vale para quando você tem um cargo de coordenador e um cargo de gerente e a princípio você não tem uma visão muito clara de quais as diferenças. Descrições bem trabalhadas, completas e consistentes trazem essa resposta para você, deixando claro o que cabe a um coordenador, o que cabe a um gerente. Por essas e outras razões, as descrições podem se tornar uma ferramenta útil e relevante para diversas organizações. E aí, a pergunta não vai ser mais: eu preciso ter descrição de cargos? Mas a resposta será: sim, eu quero ter descrição de cargos. Eu não quero saber se eu preciso ou não, mas eu quero ter essas ferramentas que vão me ajudar na gestão dos meus cargos, dos meus processos, da minha organização como um todo. Felipe, por esses e outros motivos eu te digo: descrição de cargos ainda são relevantes. Porém,
Para isso, elas têm que ser feitas e administradas de uma forma adequada, consistente e prática. Ótimo. E como é que eu trato, trazendo agora uma outra questão, Thomas, como é que eu trato o tema de formação acadêmica hoje, levando em conta que a gente percebe que em algumas empresas isso acabou ficando, né, irrelevante. Por exemplo, empresas de TI, que levam mais em consideração a bagagem da pessoa mesmo do que a formação. Como que a gente trata isso hoje? Legal, Felipe. Mais uma ótima pergunta. Antes de entrar na resposta da pergunta em si, acho que é importante reforçarmos ali e recapitularmos um contexto social no Brasil. Vamos começar voltando 30 anos no passado, anos 90. Nessa época, ter o ensino superior completo era por si só um grande diferencial. Um profissional que tivesse uma graduação completa já tinha uma série de benefícios e de reconhecimentos derivados quase que exclusivamente do fato da pessoa ter o ensino superior completo. Até hoje, a parcela da população brasileira que tem acesso à graduação é uma parcela relativamente baixa. 30 anos atrás, essa parcela era menor ainda. Portanto, o profissional que tivesse uma graduação completa era tremendamente reconhecido simplesmente por isso. O tempo e o maior acesso, né, o acesso mais fácil e mais disseminado ao ensino superior, tirou um pouco essa nobreza, né, esse grande reconhecimento que se atribuía ao fato da pessoa ter o nível superior completo. Então, por si só, o próprio contexto social no Brasil já eliminou um pouco esse peso que ter uma graduação tinha e o diferencial que isso significava em relação a outros níveis educacionais. Aí a gente pega então esse contexto e somamos isso a certas tendências que foram estabelecidas em alguns segmentos da indústria, principalmente o segmento de tecnologia da informação. As empresas de tecnologia, em geral, passaram a puxar uma tendência de se valorizar muito mais as competências, experiências e a bagagem como um todo da pessoa em detrimento da formação que essa pessoa traz, seja de nível superior ou de quaisquer outros níveis. Com isso, de fato, tanto a formação superior quanto outros níveis de formação perdem a relevância e muitas vezes se tornam, de fato, irrelevantes para fins de decisão de quem está pronto ou não para ocupar um dado cargo. É claro que essa premissa não vale para as profissões que têm ali regulamentações específicas. Não podemos dizer que abriu-se mão da necessidade de uma graduação em engenharia para um cargo de engenheiro. Isso não, isso continua válido. Mas para a maior parte dos cargos, de fato, isso foi tremendamente flexibilizado. Agora, a pergunta que fica é: isso significa que nós podemos passar a não considerar mais a formação acadêmica como um elemento relevante para o contexto de um cargo? Eu, e tenho certeza que muitos outros profissionais da área, entendemos que não. É necessário que nós continuemos tendo algum tipo de referencial, algum norte, algum pré-requisito. Talvez não no caráter de uma formação mínima, indiscutível e obrigatória em todos os casos, mas sim como um referencial. Se você não tem nenhum referencial que te norteia, o seu processo decisório começa de um zero absoluto. E partindo desse zero absoluto, qualquer coisa vale e qualquer ideia é válida dentro daquele contexto. E a partir daí você pode começar a criar contextos de cargos que podem estar fortemente distorcidos em relação às práticas habituais da empresa ou às práticas do mercado. Portanto, é importante que tenhamos algum tipo de referencial, ainda que ele não sirva como o motivador da nossa decisão em todos os casos. Mas pelo menos nos trará um norte do que é a regra, digamos assim, e o que é a exceção. Dessa forma, podemos ter práticas de gestão consideravelmente mais robustas, gerando, portanto, descrições que servem como uma ferramenta de gestão de fato. Felipe, por isso que eu acredito que as descrições ainda são relevantes e que o tema de formação ainda resguarda certa relevância, ainda que em uma proporção muito menor do que era no passado. Não,
Ótimo. Mas me diz uma coisa, Thomas, como que eu posso colocar essas ideias, vamos falar assim, para funcionar no cenário brasileiro, que é um cenário burocrático, falando de CBO, de E-Social. Como que a gente consegue fazer isso? Legal, Felipe. Mais uma pergunta muito boa. Felipe, de fato, quando a gente olha para o cenário brasileiro, nós temos uma série de questões de cunho majoritariamente burocrático que não necessariamente combinam com o conceito de flexibilidade. A gente olha aqui CBO, E-Social e outros sistemas impostos pelo governo brasileiro, eles dificultam muito a implantação de qualquer questão que tenha como objetivo gerar maior flexibilidade. Então, quando falamos de ter ali certa flexibilidade sobre quais as formações adequadas para um dado cargo, nós temos a CBO que vem e impõe um certo limite a isso. E temos ali o E-Social que te impede, por exemplo, de cadastrar uma pessoa em um cargo que demande um nível educacional, qualquer que seja, diferente daquele que a pessoa tem. Muito bem, então temos duas coisas antagônicas. Por um lado, a necessidade de maior flexibilidade e, por outro, as demandas burocráticas que batem de frente com isso, impedindo que a gente possa aplicar isso de uma forma tranquila e muitas vezes bem sucedida. Muito bem, nesse cenário se torna ainda mais relevante o ponto que eu citei anteriormente. Nós precisamos ter referenciais, precisamos ter uma política e precisamos ter algum norte que nos direcione na maior parte das situações. Trabalhando dentro da regra, sempre que isso for possível, mas aceitando que exceções serão possíveis. E essas exceções devem ser trabalhadas, portanto, de uma forma mais específica. O que eu quero dizer com isso? Você tem um cargo, qualquer cargo que seja, um cargo de desenvolvedor, por exemplo. Você tem ali um certo referencial, por exemplo, de a princípio trabalhar com o ensino superior completo como sendo a regra para esse cargo, digamos assim. Agora, isso quer dizer que, se um dia você encontrar uma pessoa totalmente preparada para assumir esse cargo, em todos os aspectos, com exceção da formação acadêmica, você não vai contratar essa pessoa? Não. Isso significa que, nesse caso, você vai colocar essa pessoa na exceção. Quando você puder, você contratará na regra. Mas quando não for possível, você contrata na exceção. E em paralelo, podemos estabelecer políticas para que com o tempo essas exceções sejam ajustadas, levando todo mundo para dentro da regra, mas trabalhando na exceção enquanto isso for necessário. Esse é um jeito de você permitir uma flexibilidade sem fugir dessas exigências do governo que, quando não cumpridas, podem te gerar uma série de problemas e passivos em diversos âmbitos. Então, assim, podemos estabelecer ali uma certa sinergia entre esses dois processos. Felipe, assim, então, termino a resposta da terceira pergunta. Terminou, perfeito. Muito obrigado, Thomas. Obrigado pelas explicações. Eu espero que vocês aí de casa tenham gostado. Caso vocês tenham mais dúvidas com relação à descrição, manda pra gente aqui no vídeo, que aí a gente chama o Thomas de volta aqui para esclarecer elas. Aqui embaixo a gente também vai deixar o link, né, com todo o material que nós conversamos aqui hoje, então você consegue baixar ele em PDF. Tá? Caso você curtiu o vídeo, dá um like aí, compartilha ele, espero que vocês tenham gostado. Acesse o nosso site para você testar a nossa plataforma também de pesquisa. Tá? Então até a próxima e tchau!